Conceição aprendeu o ofício de parteira e curandeira com os índios e os africanos, e também com sua grande amiga Moara. Utilizava seu conhecimento em prol do povo carente da vila onde morava. Acreditava ser esse seu fardo, fazer o bem, porém a inveja cruzou seu caminho. Foi traída pela pessoa que mais amava e por todos aqueles que um dia ela ajudou. Infelizmente, sua generosidade selou seu destino. Poderia uma mulher ser julgada, condenada e queimada como bruxa em terras brasileiras? Um odor de carne queimada invadiu minhas narinas, juntamente com o ressequido dos meus cabelos negros longos. Essa constatação me fez desgarrar de minha luta, desfalecendo. Eu percebia o último fio de vida se esvair de meu corpo crepitante. Não sentia dor, não sentia raiva, não sentia mais nada. Eu sabia que meu fatídico destino se aproximava desde aquele terrível pesadelo com Maria de Médici. Todas as mulheres da vila relatavam essa visão antes de suas mortes trágicas. Comigo não seria diferente. Somente não imaginava, por ser uma pessoa tão dedicada ao bem alheio, encontrar o pior dos fins, queimada viva, sob os olhares julgadores daqueles que um dia eu ajudara, como se fosse a pior das bruxas. Brasil Colônia, Vila de São Paulo, 1798. Deveria ser mais um dia comum. A chegada da lua cheia era um prefácio para os partos prestes a ocorrer. A vila estava tomada por mulheres prenhas. Elas atribuíam a alta taxa de fertilidade às minhas infusões, quando, na verdade, meu único mérito era o fato de ter melhorado a alimentação delas com chás cítricos e orientado a alimentação com leguminosas e raízes, e, consecutivamente, com essa mudança, ficavam menos doentes. As crianças mais saudáveis e imunes às pestes trazidas pelas navegações ou caixeiros viajantes. Eu era conhecida em todo o vilarejo e arredores por Maria da Conceição, a Mão Santa, pois o número de mortes havia diminuído consideravelmente a partir do momento em que assumi a tarefa de parteira além de curandeira. Porém, aquela noite específica estava se tornando atípica e triste. O primeiro bebê nasceu formoso e sem dificuldades, chorou a plenos pulmões. O entreguei limpo para a mãe para a sua primeira mamada. Mas antes me certifiquei que sua tez estava com a coloração boa e saudável e saí da tapera, confiante de estar tudo encaminhado. Logo depois, recebi o recado do mensageiro para voltar quando acabara de realizar meu segundo parto da noite. Ao retornar, não havia mais nada a ser feito. O bebê já se encontrava roxo, morreu sem chances de socorro. Os gritos da mãe, ao perceber o ocorrido, ainda ecoavam em meus ouvidos. Enquanto preparava o pequeno corpo, recebi outro recado angustiante. Não tive tempo nem de consolar a pobre mãe agarrada àquela criança sem vida. Novamente fui chamada às pressas pelo mensageiro. O outro bebê que acabara de nascer encontrava-se em estado de agonia.
Corri pelo vilarejo o mais rápido possível. Segurava a barra da saia ao afundar minhas botas no lamaceiro formado pelas últimas chuvas. Cheguei esbaforida e já sem opção de alguma ação. Encontrei a mãe balançando um corpinho inerte, com a face já roxa também. Como poderia ser possível 2 bebês nascidos sadios morrerem misteriosamente minutos depois, com os mesmos sinais de coloração? Fiz uma prece pedindo para nenhuma outra bolsa estourar naquela mudança de lua. Algo de muito errado estava acontecendo naquela vila, e essa constatação fazia uma angústia me dominar como um mau presságio. Logo, a madrugada chegou ao fim sem mais intercorrências, dando lugar a um novo dia chuvoso e cinzento. E isso não impediu que as notícias das 2 vidas perdidas se espalhassem, causando um pânico nas mulheres prestes a dar à luz. Tentei acalmá-las, pois foi difícil conquistar a confiança delas. As tinha ajudado nas doenças venéreas, nos abortos quando a gestação se complicava e até diminuindo a quantidade de crianças enterradas vivas por algum problema de saúde. Refiz mentalmente cada ação minha como parteira. Utilizei água limpa, balde e tesoura escaldadas, toalhas alvejadas, acompanhei as contrações, segurei o bebê ao ser expelido, cortei o cordão, passei a cria para a mãe, respeitei o momento deles, e só quando percebia as forças delas se esvaírem, pegava o bebê para a limpeza e, por último, para a bênção do Padre Luiz, saí de ambas as cabanas durante a reza dele pela nova vida. Deveria ser algum mau agouro mesmo. O dia passou tranquilo, mas a noite chegou impiedosa. Muitas crianças ficaram doentes com diarreia, vômitos, convulsões e, por falta de um médico, eu era requisitada a todo momento para realizar algum chá milagroso para os enfermos. Havia adquirido muitos conhecimentos com os indígenas e também com os escravos vindos da África. Estes eu procurava sempre ir às suas senzalas, quando era requisitada por alguma esposa de fazendeiro para interromper alguma gestação de uma criada, pois geralmente elas levavam um filho do patrão no ventre. Em outros casos, era chamada para o preparo de algum chá afrodisíaco para melhorar o apetite dos maridos. As coitadas acreditavam ser responsáveis pela falta de desejo deles, quando na realidade era apenas cansaço pelos estupros cometidos por eles em toda a criadagem. Porém, assim como todos eu fingia não ter esse conhecimento, afinal, uma mulher sozinha nunca teria força contra algum barão da elite rural. Há meses insistia para as mães ferverem a água retirada do rio, que circulava por toda a extensão do vilarejo. Porém, devido às chuvas incessantes na região, não havia lenha seca, então consumiam a mesma água usada para lavar suas roupas e tomar banho. Haveria de ser esse o motivo dos adoecimentos súbitos em nossa vila? Minha cabeça não parava de me perguntar o que estava acontecendo e eu não tinha as respostas. A noite chegou impiedosa e foi outra longa madrugada, entre socorrer mães e filhos enfermos. Pela manhã, a exaustão me dominou, e ao chegar na pequena cabana, adormeci sem perceber o passar das horas. O sol já ia alto, quando um mensageiro me acordou em um solavanco, solicitando urgência em novos casos de crianças adoentadas. O pânico havia se instalado em nosso pequeno vilarejo. Comecei a me sentir impotente e com receio de novas mortes. Uma mãe desesperada era capaz de tudo. Antes de sair ao socorro, observei um saco grande de batatas embaixo da cama de Portira, minha filha. Porém, devido à pressa dos chamados, fiz uma nota mental para olhar o conteúdo assim que retornasse. Minha filha era uma ótima menina, porém, ela era um chamariz para a confusão. Eu não tivera a oportunidade de ser mãe de ventre.
Criei uma caiçara como filha após a mãe dela, uma índia, morrer no parto de seu segundo filho. A pobre criança ficou sozinha no mundo por não conhecer o pai, um homem branco, talvez de alguma embarcação vinda de Portugal. Minha filha do coração chamava a atenção de todos os homens, desde os brancos portugueses até os pescadores daquele pequeno vilarejo por sua beleza mestiça. Ela acabara de completar 15 anos e estava difícil segurar o seu ímpeto de alma livre perante a cobiça alheia, com um corpo esbelto, pele bronzeada, pernas torneadas pelas caminhadas diárias até a igreja matriz para ajudar o padre nos serviços domésticos. Além de cabelos longos negros, seios fartos e lábios carnudos, eu mantinha a esperança de um casamento vantajoso para eu ter um mínimo de sossego e a certeza, se acaso minha vida se findasse, ela estaria segura. Não existia outra forma de uma mulher ter a chance de um futuro decente sem contrair um belo matrimônio. No caminho para socorrer mais uma criança adoentada, resolvi passar pela catedral a fim de buscar apoio de Portira. Havia 2 dias que chegava tarde da noite e já a encontrava dormindo. Previa mais um dia longo e cansativo e, por fruto de uma inquietação inexplicável, me assaltou e mudei meu caminho. A pequena capela ficava na frente da construção do mosteiro. Ao me aproximar, estranhei a quietude, pois àquela hora do dia os escravos labutavam quebrando pedras. Talvez as chuvas tivessem atrapalhado o serviço daquela semana, concluí. Entrei no santuário em silêncio. Ouvi uma discussão acalorada. Aproximei-me devagar. Vosmecê prometeu me ajudar. Não prometi nada. Apenas disse que daria um jeito. Então, estou esperando esse jeito. Sua tola, ainda não acabei. Nada mudou. Os moradores continuam adorando-a. Nada do que fizemos surtiu efeito. Mas eu fiz tudo o que mandou. Entreguei as ervas que Vosmecê quis em nome de Conceição para as mães das crianças. E elas adoeceram. Não basta! Eu a quero longe. Ninguém me requisita mais. Aquela feiticeira tirou toda a minha influência sobre os moradores. Se essa notícia chegar até a coroa, estarei acabado. Então resolva Vosmecê. Não vou sufocar bebês como fez. Aquelas desgraças têm tantos filhos, um não irá fazer falta, daqui a pouco estão prenhas de novo, e sua mãe sendo a parteira delas. Isso tem que acabar. Eu não me importo, não aguento mais lavar penicos nesse fim de mundo. Eu cumpri minha parte no acordo. Agora me coloque na primeira embarcação para Portugal. Sua tolinha! Por acaso acredita que uma mestiça terá uma vida melhor em terras diferentes? No máximo, será uma meretriz. Mulheres do seu tipo só servem para limpar nossos penicos. Seu verme, vou acabar com Vosmecê. Conto para todo mundo o que me obrigou a fazer. Primeiro, eu não te obriguei a nada. Foi sua ambição que a fez trair a própria mãe. E segundo, pode contar para quem quiser, ninguém acreditará na palavra de uma índia que não foi aceita nem pelo seu próprio povo, contra a palavra de um padre influente. Por todo o tempo que ouvi a discussão, tentei segurar o pouco que havia no estômago, porém começava a perder a batalha contra os sintomas de histeria em meu corpo ao presenciar tamanha traição. O almoço começou a forçar passagem involuntária. Meu coração parecia querer sair pela boca. Um suor frio escorria por minha face. Minhas mãos e pernas começaram a tremer descontroladamente, dificultando minha locomoção para longe dali. Eu precisava me recompor. Não poderia enfrentar meus algozes com o emaranhado de pensamentos por presenciar aquela cena. Respirei fundo. Precisava me recompor e agir com frieza. Caso contrário, seria esmagada pelas ações de meus inimigos. Disparei para a floresta.
o único lugar que me completava. Precisava me ligar com a deusa da terra. Não sou uma pagã como muitas pessoas possam vir a me julgar. Somente respeito o ambiente de onde tiro minha sobrevivência. Devo tudo ao solo. Minha sabedoria, minha alimentação, os medicamentos e chás preparados por mim e até as curas realizadas no povo do vilarejo. Aprendi a reverenciar a floresta com minha finada avó. Enquanto criança, ela me ensinou toda a sua paixão, onde tento seguir aprimorando o meu conhecimento herdado com os dos povos indígenas e escravos. Por isso precisei me conectar à terra. Carecia de um ritual para me acalmar. Minha dor naquele momento beirava o insuportável. Amava Portira como minha filha de barriga. Sua mãe era uma amiga querida. Atendi prontamente seu pedido para cuidar de sua pequena criança, sabendo da dificuldade de sua gestação. Moara sofreu desde a concepção, fora estuprada por algum bandeirante, contraiu sífilis. A tribo não aceitou uma índia prenhe de um branco e a expulsaram. Ela me pediu abrigo na cidade e sou grata por todo o tempo em sua companhia. Apesar de seu sofrimento, era uma pessoa boa. Aprendi muito os costumes de seu povo. Cheguei ao túmulo de Moara desnorteada. As lágrimas escorriam pela face. Ajoelhei-me na relva e coloquei minhas 2 mãos na terra para sentir o espírito dela e a força da mãe natureza para superar a dor que apertava o peito e beirava ao insuportável. O túmulo de pedras feito por mim ficava no meio da floresta. Uma chuva fina se iniciava, liberando os odores da terra. Aspirei lentamente, controlando o compasso de minha respiração para tentar acalmar as batidas de meu coração. Só as mãos na terra não foram suficientes. Então tirei minhas botas para sentir a energia pelos pés descalços. Concentrei-me numa prece para alinhar meu espírito com a Mãe Natureza, pedindo somente coragem para enfrentar tudo o que pressentia estar a caminho. Senti um arrepio percorrer toda a minha coluna até a nuca. Uma sensação de estar sendo observada despertou-me. Levantei em um pulo. Para muitos, meu simples gesto de respeito poderia ser visto como adoração e ser confundido com feitiçaria. Os relatos dos viajantes sobre mulheres queimadas vivas por bruxaria não paravam de chegar. Era melhor interromper meu ritual de conexão e voltar para casa. Afastei-me da mata o mais rápido que pude. No entanto, me deparei com uma casa em chamas. Ouvi gritos vindos do interior. Com muito esforço, consegui erguer um tronco de árvore caída para derrubar a porta. Joguei toda a minha força sobre a porta. Na terceira tentativa, ela foi ao chão. Labaredas de fogo avançou sobre mim. Com tristeza, percebi ser uma pessoa tentando fugir do incêndio. Ela agonizou bem na minha frente ao tentar falar algo. Quando já não havia mais o que ser feito, um grupo de homens apareceu com baldes de água. Algumas mulheres chegaram somente para rezar pelos corpos tirados de lá. Não conhecia os moradores daquela casa
mas me compadeci ao ver aqueles corpos estirados com grandes queimaduras do que parecia ser a mãe e seus 3 filhos. Algo de muito errado estava acontecendo naquela vila. Eu precisava confrontar o padre para essas desgraças pararem. Um sentimento agonizante me dizia ter o envolvimento dele naquela tragédia. Só pedia aos deuses para que minha filha não estivesse envolvida nisso também. O mensageiro me alcançou no caminho para a catedral, avisando-me sobre novas crianças acometidas pela peste com o óbito de 2 delas. Um ódio primitivo dominou meus sentidos. Aquilo precisava acabar. Passei na cabana para preparar os remédios e conversar com Portira. Ela precisava ter consciência de seus atos. Tinha esperança de arrancar dela qual erva usaram para envenenar as crianças. Quem sabe eu conseguiria desenvolver um antídoto. A encontrei estrebuchando, caída ao lado de uma trouxa de roupas. Novamente vi o saco de batatas embaixo de sua cama. Porém, dada a urgência da circunstância, não pude ver o conteúdo. Tentei socorrê-la, porém, sem saber o que havia tomado, não tinha o que fazer. Ela se debatia e espumava um líquido esverdeado pela boca, revirando os olhos, parecendo estar possuída por algum espírito ruim. A convulsão durou alguns minutos. Ao cessar, Portira caiu em um sono profundo, talvez cansada demais pelo ataque em seu corpo. Percebi bolsas arroxeadas em sua pele morena embaixo dos olhos. As unhas ganhavam a mesma coloração. Percebi sua respiração ofegante. Me senti impotente. Precisava, antes de salvar as crianças da vila, salvar minha própria filha, mesmo sabendo de sua traição. Ainda a amava mais que a mim mesma, e só havia uma pessoa que poderia me dizer. O padre parecia esperar por mim quando cheguei para confrontá-lo. Apesar do ódio que me consumia, precisava manter a calma para arrancar dele que tipo de veneno foi usado. Muita ousadia de sua parte vir até mim com as mãos sujas de feitiçaria. Prefiro o dom da feitiçaria em minhas mãos a tê-las pingando o sangue de inocentes. Porém, mesmo sabendo de sua culpa, estou disposta a calar-me caso confesse o veneno utilizado para que eu consiga salvá-los. Você não está em condições de exigir nada. Ele soltou uma risada sarcástica e um tremor percorreu meu corpo. Procurei controlar a raiva que explodiria a qualquer momento. Por que eu faria isso? Se quero acabar com sua reputação, assim como fez com a minha. Desde sua chegada, ninguém me respeita mais. Antes, todos vinham a mim para pedir conselhos, recebia presentes e ofertas pelos pedidos de milagres. Não se preocupe, vou embora para longe. Só me diga o veneno utilizado para eu tentar salvar minha filha e as crianças da vila. É muito impertinente mesmo. Se fizer isto, continuará sendo vista como uma santa por esse povo ignorante, cheio de crendices. Eu não sujei minhas mãos para vê-la fugir como heroína. Eu lhe imploro, deixe ao menos salvar Portira. Depois disso, assumo todos os seus crimes e fujo sem deixar rastros. Mesmo sabendo da traição daquela índia, você ainda quer salvá-la? Eu a vi ouvindo nossa discussão mais cedo. Agora me diga como poderei confiar na palavra de uma bruxa? Eu não sou bruxa. Apenas respeito a terra de onde tiro o meu alimento e as curas que Vosmecê condena. Explique isso para a Inquisição quando eles chegarem aqui. Impossível! Não existe isso no Brasil! Vosmecê está blefando! Além de feiticeira, é burra! Se acaso não sabe, somos uma colônia da coroa portuguesa, regidos por suas leis. Eles enviam messalinas como você, por bem menos para a fogueira. Não existem motivos para isso. Eu nunca fiz nada para o Senhor. Por que tanto ódio de minha pessoa? Sua raça só serve para sujar a humanidade.
e desvirtuar homens de boa índole com a depravação da cobiça. Por isso, para provar minha boa intenção, você será queimada como bruxa para limpar nossa vila. Mas antes pode se confessar, assumindo ser pagã, para pelo menos o diabo que serve tenha piedade de sua alma. Não posso confessar algo que não fiz. Só uso ervas medicinais em chás. Isso não é bruxaria. Quem serve ao demônio é vosmecê com toda essa maldade no coração camuflada de boa intenção. Sou tão piedoso que deixarei correr para tentar salvar sua vida. Mas não se esqueça, se fugir, pegarei Portira e a entregarei aos inquisidores, colocando a culpa do incêndio nela. Isto é, se ela sobreviver. Depois, continuarei envenenando cada criança dessa vila, sufocando cada recém-nascido. Ninguém jamais desconfiará de um homem temente ao Criador como eu. A escolha é sua. Entregue-se ao destino, morrendo queimada como merece. Ou fuja, deixando inocentes pagarem por seus pecados. O ar faltou aos pulmões e fugi com sua risada de escárnio rebombando na mente. Era o meu fim. Minha cabeça parecia um emaranhado de pensamentos desconexos. A imagem de Maria de Médici no pesadelo que tive martelava incessante. Uma das primeiras moradoras da vila foi assassinada por seu marido, um português louco em uma crise de alucinações. A lenda dizia que Maria aparecia em pesadelos como um anjo da morte. Muitas mulheres, ao sonhar com ela, se desesperavam ao imaginar o falecimento trágico que lhes esperavam. Coincidência ou não, elas sucumbiam à morte da pior forma possível. De certo, eu não estaria a salvo de tal maldição. Uma lembrança muito vívida de meu sonho invadiu meu pensamento. No pesadelo, Médici caminhava por uma clareira coberta por ervas mouras. Um arbusto com folhagens verdes, se consumido, causava alucinações e diarreia. Os sintomas eram os mesmos das crianças da vila. Portira deve ter se contaminado ao manipular a folhagem. Eu tinha pouco tempo para preparar um antídoto, convencer as mães a aceitarem dar o líquido para seus filhos e ainda salvar minha própria filha. Andei pela vila de casa em casa tentando vencer a desconfiança, oferecendo a cura através de outro tipo de chá. Algumas famílias nem me atendiam, dizendo ser meus preparos à causa da calamidade em que se encontravam. Outros, tomados pelo desespero de salvar seus filhos, aceitavam o antídoto sem ao menos agradecer. Fiz o que pude. Caminhei até as bolhas em meus pés estourarem e minhas mãos sangrarem por carregar o caldeirão com líquido ainda quente. Voltei para a cabana derrotada. Ao menos Portira eu salvaria. A encontrei caída, toda suja de vômito e fezes. Foram 2 dias ao lado dela. Não preguei os olhos com receio de perdê-la no meio da noite. No segundo dia, percebi uma movimentação ao redor de nossa cabana. Só pedia aos deuses que me deixassem salvar minha filha antes do meu triste destino. Finalmente, seu sono tranquilizou-se. Sua respiração ofegante passou a ser suave. As manchas escuras começaram a sumir. Ela estava curada e eu já poderia me entregar. Minha escolha havia sido feita. Preferia descansar em paz ao fugir com o coração temeroso.
abandonando inocentes sob as ameaças de um monstro. Morte à bruxa! Morte à bruxa! Morte à bruxa! Queimem a bruxa! Limpem a vila dessa maldição! Morte à bruxa! Queimem a bruxa! Queimem a bruxa! Morte à bruxa! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Queimem a bruxa! Um cheiro de madeira queimada invadiu meus sentidos. Pelas brechas nas paredes da cabana, observei um grande número de pessoas com crucifixos em mãos, gritando: "Morte à bruxa!" Lúcio discursava sobre a necessidade de limpar a vila da maldição de minhas feitiçarias. Muitas daquelas pessoas presentes ali, desejando minha morte, eu havia ajudado de alguma forma. Espantei do peito toda a dor da traição e o medo da morte. Tinha certeza de que minha história não seria esquecida. Abaixei-me para me despedir de minha filha adotiva e avistei o saco de batatas. Abri e me deparei com um forte odor dos objetos contidos nele. Um pássaro morto, ervas de todos os tipos, olhos de peixe, ossos em meio a muitos tufos de cabelo, tudo preparado para me incriminar. Não haveria como alegar minha inocência. Uma de nós duas seria considerada praticante de bruxaria. Queimem a bruxa! Morte à bruxa! Limpem a Queimem vila a dessa bruxa! maldição! Queimem a bruxa! Morte à bruxa! Queimem a bruxa! Mata ela! Mata ela! Mata ela! E antes de me entregar para meu fatídico destino, dei um beijo em Portira e falei baixinho em seu ouvido: "Eu te perdoo." Sentei-me na mesa e escrevi essa carta na esperança de um dia ser lida por alguma mulher julgada por seus atos, assim como fui. Eu sou Conceição, uma mulher brasileira julgada e condenada como herege pelas leis santas dos homens, executada e queimada como uma feiticeira maldita. Queimem a bruxa! Morte à bruxa! Limpem a vila dessa maldição! Queimem a bruxa! Morte à bruxa! Queimem a Mata bruxa! ela! Mata ela! Mata ela! Esse conto foi inspirado em uma história real. Maria da Conceição era uma mulher brasileira, moradora da cidade de São Paulo em meados de 1798, muito ativa no meio religioso. Frequentava a Igreja Católica e realizava preces. Porém, ela fazia medicamentos e chás com ervas para a vizinhança, no intuito de ajudar a saúde da população. Um padre chamado Luiz acusou-a de heresia e bruxaria, provavelmente pelo seu envolvimento com os doentes, o qual o religioso era radicalmente contra e a denunciou para Portugal, que ditava a Constituição brasileira no século XVIII. A lei portuguesa contra a feitiçaria foi usada no julgamento. Maria da Conceição foi condenada e queimada viva numa praça pública de São Paulo, no centro de São Paulo, nos arredores da Igreja de São Bento, sem direito à defesa.
As informações sobre Maria da Conceição são escassas e de breves relatos. As ditas bruxas brasileiras não tiveram seu lugar na história, mas um fato é relevante. Ela foi julgada apenas por ser mulher em uma época que não tínhamos direitos e por praticar algo em que acreditava. A história dela continuou se repetindo anos após anos, deixando um rastro de muitas mulheres que imploraram por socorro, por serem ouvidas, por receber respeito e amor, e só foram ouvidas em sonhos, em pequenas páginas da Wikipédia ou quando já se era tarde demais.